aí eu queria puxar o ponto ali do vice-presidente de futebol, né? Quem deveria estar ali perto do elenco, né? Para fazer esse gerenciamento ou essa ação preventiva, né? O vice-presidente de futebol, o gerente remunerado, que hoje é o Spindle, né? E aí queria entender também, acho que nunca ficou bem claro para a torcida do Flamengo, o papel do Juan e do Fabinho ali dentro da engrenagem do Flamengo, né? O Juan sempre nessa função, o Fabinho tinha uma outra função de scout, né? E agora parece que está mais integrado ao ambiente do vestiário. Queria saber, assim, como você esteve ali dentro, né? Quem seria o responsável por isso, né? Por ser esse amortecedor ali dos ânimos, né? De chegar e falar, cara, olha só, você está insatisfeito aqui com o Sampaoli e tal. Pô, vamos tentar uma conversa ali. Quem seria esse amortecedor? Assim, se você tem alguma ideia do porquê isso está falhando tanto, principalmente nesse último mês, né? Que em um mês a gente teve 2 casos de agressão dentro do clube, uma coisa que a gente não via há muito tempo, né? Bom, primeiro, eu queria só deixar claro aqui para todo mundo que as informações que eu tenho são as mesmas de vocês, tá? Eu tenho zero de informação lá de dentro, não procuro ninguém, não quero, né, não quero e nem posso ficar perguntando essas coisas, até porque pode constranger as pessoas lá dentro. Então, assim, tudo que eu falar aqui, estou no mesmo, ou até pior do que vocês, que são bem mais informados do que eu. Mas, assim, o que eu tinha na minha época era o Pelaipe. Pelaipe era o diretor de futebol na época e que fazia todo esse meio de campo, né? Ia lá, o jogador atrasava, fazia não sei o que, ele ia lá, chamava na sala dele, conversava, explicava, às vezes dava esporro mesmo. E ele que fazia e falava, Alinho, olha, está acontecendo isso. Falava, Pelaipe, vai lá e resolve isso daí. Então, assim, eu acho que falta uma figura de um diretor. Primeiro, a gente vai chegar aí, talvez mais na frente, qual é a estrutura de futebol, né? Mas precisa de um diretor esportivo, né? Não tem que ter VP de futebol, esse diretor tem que estar ligado ao presidente. Aliás, a estrutura de VPs do Flamengo é um horror, né? Porque tem um duplo comando direto lá, bypassa o CEO, mas esse é um assunto talvez mais para frente. Mas tem que ter uma figura como o Pelaipe, como um supervisor, não é na época de vocês, mas do Domingos Bosco, para o pessoal mais antigo que ainda está acordado assistindo, Domingos Bosco é um supervisor da época do Zico, que era assim, era um craque, né? Tudo quanto é problema, ele ia lá, resolvia com o jogador, tinha alguma tensão no ar, ele ia lá, resolvia, as coisas funcionavam. Óbvio que tem discussão, óbvio que às vezes uma briga num treino acontece, mas, pô, não é possível que ninguém viu que ia ter alguma briga e ninguém separou um para um lado, um para o outro, deixou os dois se atracarem em campo, né? Por que isso aconteceu? Não sei, só quem está lá dentro, Marcos e Alain, que pode responder. Olha, aqui quem cuida disso seria o fulano. Ele não estava lá, ele não tem conversado com os jogadores, ele não tem conversado com o treinador. Assim, quem desafia o Sampaoli hoje? Não sei quem é que dá expor no Sampaoli. Se é que tem alguém que é chefe dele. Né? Na teoria, sim, na prática, eu não sei. Né? Quem chama a atenção dos jogadores? Também não sei. Como é que é essa relação lá, jogadores, dirigentes? Também não sei. Então, assim, tem uma série, e de novo, né? Voltamos do negócio da transparência, porque poderia muito bem, olha, vamos fazer uma entrevista hoje com o Juan, ele vai dizer exatamente o que ele faz, bababá. No dia seguinte, vamos fazer uma entrevista com o Fabinho, ele vai dizer exatamente qual a função dele, o que ele fez, por que chegou a esse ponto, quem é que cuida disso? É o Gabriel Skinner, que é o supervisor, é o Bruno Spindel, quer dizer, seria muito bom que o próprio Braz, vou fazer uma coletiva, vou trazer aqui, vou mostrar a função de cada um vai dizer o que faz e vocês perguntem para eles, façam suas perguntas. Não seria melhor assim, que todo mundo entendia e acabava com essa especulação? O que fulano faz? O que fulano não fez? Né? Acho que era muito mais fácil. Aliás, no dia da apresentação, né, deveria ter sido assim, olha, vou apresentar o fulano, ele vai fazer isso, isso, isso. E poderia, assim, revezar com os atletas, de vez em quando um gerente lá de scout, quem é o gerente de scout? É fulano, vem cá, como é que funciona a sua área? Assim, 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 assim. Beleza. Né? Doutor Tanuri, como é que funciona a sua área? Tem um fisioterapeuta, um fisiologista, não sei o quê, papapá. Cara, é muito mais fácil. Zero de problema. Né? Então, assim, de novo, acho que
comunicação, transparência, informação, não é para, né, jornalista só, é para a torcida quer saber, vem cá, por que está dando errado? Aí eu quero, não, olha, aqui tivemos um problema, briga em treino discussão, essas porra toda tem, mas será que não dava para separar antes? O que aconteceu? Por que chegou a esse ponto? Os nervos estão à flor da pele? Não, isso aqui é tensão pré-jogo com o Grêmio, isso acontece, o treino ficou mais acirrado porque um entrou mais forte. Acontece, cara, já vimos várias vezes, mas não assim com uma frequência, né? Um preparador físico, um jogador, isso não existe, cara, isso não existe. Né? Preparador físico, olha só, seu Sampaoli e seu Spindle. O Pedro não quis aquecer, mandei ele embora para o vestiário, vocês é que façam a punição para ele. Acabou, não precisa dar um soco na cara do cara, isso não existe. Pô. Né? Então, assim, de novo, eu acho que a questão da informação, da comunicação, da transparência deveriam permear também dentro de todas as áreas. O que cada um faz lá dentro? Estaria resolvido. Poderia ter questionamentos, sim, mas você não faz isso, você não faz aquilo, mas não está funcionando. Não, tá, nossa metodologia de trabalho é essa, a gente faz assim, coisa. Por que não tem psicólogo? Porque a gente não... Enfim, eles têm que dar explicação, não sou eu. Mas eles deveriam dizer por que tem isso ou não tem aquilo, né? Assim, Valim, só para completar isso aí, eu acho que é uma grande dúvida que eu tenho, grande parte da torcida, a gente já falou muito isso aqui no canal Zona Rubro Negra. Olha a importância da transparência, antes de fazer a pergunta. Cara, eu fui um dos caras muito críticos ao Tanuri. O dia que o Tanuri foi no Conselho Deliberativo explicar ao Conselho os números, o trabalho que vinha sendo feito, o porquê que o departamento de futebol ali, médico, foi desmanchado, porque nós não tínhamos orçamento para cobrir e manter profissionais que tiveram um excelente desempenho dentro ali do departamento médico, ficou um pouco mais claro. Então, daí a importância, e de repente, muitas das vezes, e aí eu me coloco, né, nesse contexto, a gente acaba criticando, às vezes, alguns profissionais de forma injusta. Mas aí você falou do Pelaipe. Penduraram o Pelaipe na cruz depois do Mundial. Se vazaram uma série de notícias, né, na véspera do jogo, e aí o Pelaipe foi ali, parece que é contragosto do Braz. Você tem conhecimento do que aconteceu verdadeiramente para o Pelaipe cair em janeiro, depois de um ano de 2019 mágico que a gente conseguiu, e muitos condicionam, inclusive, a contratação do Pelaipe, do Jorge Jesus ao Pelaipe, por ter sido indicação dele. Se você puder esclarecer isso a gente, você vai matar uma grande dúvida que eu tenho até hoje. Eu acho que teve a ver com a questão da premiação, da divisão do prêmio com os não jogadores, né? E aí, não sei se alguém falou que foi o Pelaipe que levantou essa bola ou que criou alguma confusão. Eu não acredito, ele falou para mim que não foi ele, eu acredito nele. E ficou uma fofoca dizendo que tinha sido ele. E aí entendi que foi esse o motivo para afastá-lo, né? Então, eu acho que o Pelaipe foi uma grande perda, o Pelaipe como pessoa, como profissional, né? Obviamente, tirou o Pelaipe, deveria colocar alguém igual ou melhor do que ele, porque aquela função é muito importante, por tudo que eu comentei aqui, que eu convivi com o Pelaipe em 2013, 2014, ele fazia muito bem esse meio. E vocês veem, quando foi campeão em 2019 da Libertadores, como os jogadores gostam dele. Assim, tem respeito por ele, não só gosta, porque o Pelaipe, quando precisava apertar, ele apertava mesmo, mas também quando precisava alguma coisa para o elenco, ele vinha, falava comigo, Valinha, a gente precisa fazer isso. Eu falei, não, Pelaipe, se você acha que tem que fazer, vamos lá fazer. Então, aqui, a coisa funcionava bem em 2013. 2014, a coisa deu uma degringolada por outros motivos, enfim. Então, mas o Pelaipe era um cara que segurava bem a rédea lá e era respeitado pelos jogadores. Um chefe precisa ser respeitado pelos seus comandados, sempre. Você nunca pode perder o respeito. Você pode contestar, arguir, até convencê-lo de que ele está errado, mas o dia que faltar respeito, cara, aí esquece, porque perdeu o comando.